Olá, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o amor de Deus possa ser derramado sobre a sua vida e mais do que isso, você possa experimentar dessa realidade nesse dia. Eu quero compartilhar uma palavra que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, dos versículos 40 em diante. Nós vamos estar ministrando debaixo do tema Vencendo Batalhas Praticamente Perdidas. Nós vamos começar essa mensagem essa semana e possivelmente nós vamos continuá-la nas duas próximas semanas. Mas eu quero compartilhar com você primeiro o texto desta mensagem, texto que vai embasar a nossa mensagem. E a palavra de Deus nos diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes: Quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximando-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-se o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e ao meu coração através dessa palavra. Queridos, eu quero deixar aqui como tema, como já disse, vencendo batalhas praticamente perdidas. É o que esse texto nos mostra. Um pai que, diante da realidade da sua filha, de uma morte iminente, busca o auxílio em Jesus. Desesperadamente, este homem se lança aos pés de Jesus, pedindo para que ele fosse até a sua casa curar a sua filha. E é exatamente isso que acontece. Diante de uma situação aparentemente perdida, este homem Jairo teve a experiência de ver a sua filha voltando à vida. E há algumas verdades que esse texto vai apresentar para nós. E ao longo dessas 3 semanas eu quero compartilhar com você. Porque eu e você enfrentamos batalhas. Eu e você estamos em meio a batalhas. Batalhas internas e batalhas externas. Situações que são de ordem pessoal, particular e muitas vezes familiar e coletiva. Mas há alguns princípios que norteiam a nossa vida e que nos dão um caminho aqui para que possamos vencer, enfrentar em primeiro lugar e vencer batalhas que aparentemente estão perdidas. E nós vamos ver nessa manhã um princípio que se encontra aqui nessa palavra, vendo na vida de Jairo algumas atitudes que este homem teve diante de uma situação, de uma batalha praticamente perdida. E esse princípio que eu quero compartilhar nessa manhã é que Jairo teve e manifestou a sua fé em meio a um ambiente de incredulidade. Jairo manifestou
a sua fé em meio a um ambiente de incredulidade. O texto é claro nos dizer que a sua filha estava à morte. Ela estava a ponto de morrer. E este homem deixa a sua casa e vai até Jesus para buscar em Cristo a solução, a resposta e a cura para sua filha. E nós podemos imaginar este ambiente, por pelo menos duas passagens que esse texto nos mostra. Este ambiente de incredulidade que cercava a casa de Jairo e aqueles que o cercavam. Porque o texto nos diz que quando Jesus chega na casa e diz que aquela menina não estava morta, eles zombam de Jesus. Ou seja, Jairo tem uma fé diferente daquelas pessoas. O texto também nos mostra que quando Jesus havia curado aquela mulher da sua hemorragia, enquanto Jesus ainda está falando para aquela mulher, chega alguém da casa de Jairo e diz o seguinte: olha, Jairo, sua filha já morreu. Não incomodes mais o mestre. Veja, o fato dele comunicar a morte da filha a Jairo não caracteriza esse homem como alguém incrédulo. Ele está falando de algo que aconteceu. É um fato que a menina havia morrido. O problema é a conclusão da sua fala. Quando ele diz, não incomodes mais o mestre. Sabe o que ele está dizendo para Jairo? Jairo, não tem mais jeito. Não há possibilidades mais. Você consegue perceber isso na sua vida? Você consegue perceber o momento em que nós estamos vivendo? Pessoas que não conseguem viver além da sua racionalização humana. Veja, eu quero fazer uma distinção aqui entre ser racional e viver uma vida racionalizando as coisas. O ser racional é utilizar das faculdades que o próprio Deus nos deu. Nós somos seres racionais e, consequentemente, seres morais. Ou seja, nós temos a capacidade de analisar uma situação e tomarmos decisão a partir dessa análise. Isso é que nos distingue das demais criaturas que vivem e que agem tão somente por impulso. Então o ser humano foi dotado de uma capacidade diferente. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ser racional é uma coisa. Aliás, a nossa fé é racional. Paulo diz que o nosso culto deve ser racional. Quando nós apresentamos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Outra coisa é viver racionalizando todas as coisas. Ou seja, é excluir Deus da história. É tirar Deus das possibilidades da nossa vida. É tirar Deus do contexto da nossa história. É quando vivemos de uma forma fatalista. Quando não vivemos além, não conseguimos enxergar além do que os nossos olhos naturais veem. A situação está estabelecida para mim e para você. Existem realidades na minha vida, existem realidades na sua vida que para nós não há mais possibilidade. Mas existe um Deus que é o Deus do impossível. O Deus que diz que para Ele não há nada difícil, não há nada impossível. Aliás, se há uma impossibilidade para nós, há uma possibilidade para Ele. Há coisas que são realmente impossíveis para nós. Mas nós cremos num Deus que age na história. Um Deus que muda realidades. E foi exatamente isso que Jairo experimentou. Jairo vence, ele vê a vitória diante de uma situação, de uma realidade praticamente impossível, vencendo uma batalha praticamente perdida. Você está passando por momentos assim. Nós estamos vivendo esse tempo, não só a nível local, nacional, mas mundial. Nós não desconsideramos o que está acontecendo. Mas nós cremos num Deus que está no controle da história. Nós cremos num Deus que age na nossa história. Nós cremos num Deus que tem marcado a nossa história até aqui. Você tem testemunhos para dar. Eu tenho testemunhos para dar do cuidado de Deus em meio a situações aparentemente, praticamente, que já estavam perdidas. Jairo manifestou a fé, mesmo em meio a um ambiente de incredulidade. E eu quero alertar você, cuidado com as pessoas que você ouve. Preste atenção, quem são as pessoas que te aconselham? Quem são as pessoas que falam não somente à sua mente, mas ao seu coração? O que você tem permitido entrar na sua alma? Porque assim como pensamos,
consequentemente nós vamos ter os nossos valores sendo estabelecidos. E de acordo com os valores estabelecidos, é o modo como nós vamos viver. Você crê que existe um Deus que está acima de todas as coisas? A fé, querido, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. A fé nos leva a acreditar e a viver de tal modo, com tamanha esperança, diante de coisas que nós ainda não podemos palpar, tampouco enxergar com os olhos naturais. Mas é algo que brota dentro de um coração totalmente rendido a Deus. Jairo, em meio a um ambiente de incredulidade, ele manifesta a fé. E é nesse momento que nós vamos ver a distinção de uns e de outros. Daqueles que verdadeiramente creem em Deus, em detrimento daqueles que professam uma fé que não passa de uma teoria. Porque é agora que nós precisamos colocar a nossa fé em prática e crermos em um Deus que está acima de qualquer circunstância da nossa vida. Eu quero orar com você nesse momento. Eu peço que você feche os teus olhos onde você estiver. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti e queremos agradecer ao Senhor por essa palavra. Eu sei, ó Deus, que assim como eu fui ministrado por essa palavra, outras tantas pessoas, amigos, irmãos e pessoas até que não conhecemos, serão ministradas não porque há um homem falando, mas porque a Tua palavra foi aberta, foi exposta e foi ministrada. E o Teu Espírito é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, porque há um poder que opera em nós. Senhor, em nome de Cristo Jesus, aqueles que hoje se encontram desanimados, aqueles que hoje já estão manifestando uma incredulidade na sua vida, pelo fato de estar enfrentando determinadas situações e não estão conseguindo compreender, discernir e tampouco administrar essa realidade. Senhor, que haja uma intervenção Tua nesse dia. Que haja, ó Deus, uma manifestação do Teu Espírito e uma fé genuína possa brotar nesses corações. Que o Senhor possa implantar, ó Deus, nesses corações a fé salvífica, a fé salvadora em Cristo Jesus. Que a Tua boa mão alcance cada vida, Senhor, que está ouvindo esta ministração. E que o Teu poder se manifeste a fim de que o Teu nome venha a ser glorificado. É no nome de Jesus que nós oramos e que nós Te agradecemos. Amém. Fique na paz do Senhor. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.